Olá pessoal, tudo bem? Meu propósito nesse vídeo hoje vai ser, como diz o próprio título, falar sobre qual tenha sido o maior poeta da música brasileira. Antes de dizer por que eu escolhi essa palavra e não outra, vamos pensar justamente nos sentidos que normalmente são empregados às pessoas que fazem música, né? Aos criadores de música. Você tem os termos compositor, os termos letrista, geralmente misturados. E esse termo poeta, ele vem como uma forma de designar um compositor ou letrista de muita qualidade, certo? Então o cara diz, não, porque fulano é o poeta. Uma vez eu ouvi de uma aluna minha, adolescente, dizendo que o Chorão era o poeta da geração deles. É claro que aquilo, a vontade que eu tive foi de dizer para ela, mas que pena, né, pela tua geração, mas por outro lado, há de se entender que o acesso, né, que geralmente as gerações aí a partir dos anos, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, é um mundo bastante diferente ao que nós tivemos acesso, e quando eu digo nós, eu incluo gerações muito anteriores à minha, que era a beleza de você comprar um disco, a beleza de você procurar os autores daquela obra, a beleza de você escutar uma canção no rádio e ir atrás do nome para então ir atrás do disco na loja e etc. Hoje nós temos algumas coisas maravilhosas, que é, dentre elas o YouTube e o Spotify, que te disponibilizam materiais que você porventura tenha procurado a vida toda, o físico, e nunca tem encontrado. É possível você achar uma raridade dessas no YouTube, no Spotify. Spotify disponibiliza discografias completas de artistas, né? Você tem lá canções que você jamais conheceu em versões diferentes. Então tudo isso é maravilhoso. Por outro lado, essa facilidade limita muito a própria vontade de conhecer. Então, quando há um jovem, né, um adolescente aí que começa a se interessar por música, nós temos que, em vez de criticar o fato dele estar ouvindo alguma coisa que você e eu consideremos inferior, nós temos que tentar apresentar para ele: ah, você gosta de tal estilo, então escute tal coisa, e assim, de uma forma, poder levar a boa música, a melhor música para esse adolescente, esse jovem, né? Então a palavra poeta, ela é tida como um sinônimo da qualidade ou do dizer coisas que toquem no coração das pessoas. Quando se usa isso para com um compositor, não se está necessariamente falando da qualidade das suas letras no sentido formal, nas construções que ele faz. Porém, quando você vai para um âmbito em que as pessoas já conhecem mais essa música ou que têm um gosto acima da média no que diz respeito a não apenas ouvir o trivial e sim têm um interesse por música, e eles vão usar o termo poeta para algum compositor, aí eles estão querendo designar que tal compositor seja superior a outros, né? E, e eles vão eventualmente pegar as letras desses compositores, vão lê-las ou vão declamá-las, vão apresentá-las como fossem verdadeiros poemas, querendo dizer, né, comparar com nomes grandes da literatura aí, inclusive. Então, o letrista e o compositor são confundidos, porque o compositor é aquele que concebe a canção na melodia, né, que cria essa melodia, que pensa nas suas harmonias, na sua sequência e eventualmente, não necessariamente, mas eventualmente também vai colocar letra nessa composição. Você pode ter compositores de música clássica, compositores de N estilos que só serão instrumentais, né? Desde modas de viola, desde aquilo que chama-se
lamento, né? Pode ter uma composição que só use a gaita, né? Exemplo, a bela canção O Diamante Cor-de-Rosa, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é uma composição que trabalha na gaita, né? Depois colocou-se letra por cima dela, enfim. Mas aí quando você fala, né, de Chico Buarque e de Caetano Veloso, especialmente esses dois, e o próprio Chico já disse que não gosta disso, as pessoas pegam as letras deles e analisam métrica, construção, a extensão e tudo mais, dizendo, atribuindo a ele qualidades literárias na confecção da canção. Chico tem N atributos literários, já escreveu novelas, já escreveu romances e tudo mais, mas ele mesmo disse, não gosto quando pegam letras de minhas canções e as leem em forma de poema, porque eu concebi aquela música, né, para ser justamente ter a harmonia, os arranjos por trás, ser uma coisa que funcione somente desta maneira. Provavelmente, eu não lembro se ele disse isso, mas também ele não gostaria, ou pelo menos não apreciaria da mesma forma quando a música dele é só tocada, né? Embora, para um compositor, com certeza a melodia é até superior à letra no que diz respeito à sua obra, né? A letra, de fato, é vista como um complemento. Você tem outros artistas, por exemplo, o próprio Noel Gallagher, né, que eu já falei a respeito do Oasis, ele diz que ele faz a música, ele pensa na construção do arranjo, os acordes, toda a sequência, e a letra é uma das últimas coisas que ele faz, às vezes ele até faz de forma meio relapsa, e não dá o devido apuro que talvez merecesse as letras dele. E quando você tem aquelas grandes parcerias, né, parcerias de fato, geralmente, não unicamente, mas geralmente um destes parceiros vai ficar a cargo da música e o outro a cargo da letra. Quando apenas um fica a cargo da letra, é que nós devemos chamá-lo letrista. O maior letrista da música brasileira, creio que indiscutivelmente, é Vinícius de Moraes. Porque ele até inclusive ele pedia para Carlos Lira, para Tom Jobim e outros parceiros dele, ele dizia, você já tem uma música assim assado? Deixa eu ver quais músicas você tem. Ele ouvia as canções e nelas, pelo estilo, pelo tom, se é uma canção mais alegre, mais triste, uma canção, enfim, rápida, longa, uma canção que já tenha um título. Então ele pensava e escrevia a letra em cima da melodia. Então ele não concebia, ele não era essa parceria, salvo alguns casos, não era assim do tipo sentar e ir pensando, que tal a melodia assim assado e colocar, e se eu colocar essa frase e tudo mais, né? Não, o Vinícius não trabalhava dessa forma, ele era eminentemente um letrista porque ele de fato era um poeta na sua profissão, né? Ele era um poeta e veredou para a música, na qual ele foi um grande letrista. O maior compositor, na minha concepção, é o Chico Buarque, de fato. Por isso que eu acabei de falar a respeito dele, dessa ideia que ele tem, essa concepção das duas, pelo fato da grande maioria das canções dele ser somente ele, né? E principalmente porque ele concebe melodia e letra numa forma simbiótica, né? E o Tom Jobim é o maior melodista, ou seja, o maior criador de melodias. Ele também é um compositor, no sentido de que ele fez várias letras e várias canções, mas também que concebeu canções instrumentais. Ele era um compositor, ele trabalhava com a criação da música, mas ele era, para colocá-lo, qualificá-lo em algo no qual ele destacasse, ele era esse melodista. E essa parceria com Vinícius de Moraes, eu coloco, já falei isso também para algumas pessoas, até pelo tempo de duração efetiva, né, que foi Tom e Vinícius, eu considero a maior dupla de compositores populares de todos os tempos, inclusive acima de Lennon e McCartney.
Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que também são desse trio principal aí, compositor popular, eles têm na sua massiva quantidade de canções o grande trunfo, a durabilidade dessa parceria, né? Tanto Tom e Vinícius quanto Lennon e McCartney juntos fizeram menos canções do que Roberto e Erasmo fizeram. E também na questão dos hits, né? Roberto e Erasmo criaram mais sucessos do que todos os outros grandes compositores brasileiros. Não comparando aí com os Beatles e o próprio Tom e Vinícius no que seja de alcance internacional, mas para o nosso âmbito nacional, em número de sucessos, sem dúvida, é a principal dupla e entendendo a dupla como um compositor mesmo, que eles vão trabalhar nas duas frentes, vão se ajudar. No caso deles, diferentemente de Tom e Vinícius, eles trabalham na letra e na melodia. Às vezes um trabalha mais, faz mais a melodia, outro faz mais a letra, mas eles, durante todos os seus mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, em que eles trabalharam juntos efetivamente, até meados, segunda metade dos anos 90, começo da segunda metade dos anos 90, que a parceria começa a esfriar, sempre faziam juntos, tanto os discos do Erasmo quanto os discos do Roberto. Metade das canções eram assinadas pela dupla, de modo que também é aquela grande bobagem de querer dizer que o Roberto sem o Erasmo não é nada, que o Erasmo é bom compositor, ou que também que alguém que queira diminuir o talento do Erasmo, dizer que ele vive à sombra do Roberto, que ele não é nada, é igualmente errado. Mas meu objetivo nesse vídeo é para falar de um artista em especial que eu sempre escutei, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas ultimamente tenho escutado bastante novamente e que eu considero o maior poeta da música brasileira. Por que desse maior poeta, se eu já dei essas pequenas explicações aí a respeito dessas divisões? E por que eu posso chamá-lo de poeta aqui? Este cidadão, ao qual vou me referir daqui a pouco, ele de fato falava de um modo diferente nas suas canções. Ele não tinha nenhuma preocupação em criar a música com objetivo comercial, e aqui o objetivo comercial que eu estou falando, eu não estou dizendo música para vender, música fácil, música para tocar e por encomenda, coisas desse tipo, não. Estou dizendo comercial de conceber a música como produto final de um disco, no qual eu tenho que trabalhar, no qual eu vou ter que viajar para divulgar esse disco, no qual eu tenho que vender tanto dele para poder dar continuidade aos meus trabalhos, enfim. E também eu vou classificá-lo diferentemente de um Chico, que eu já mencionei, ou Tom e Vinícius, porque também vejo nele um propósito lírico e melódico também diferentes. Há uma aparente simplicidade nas melodias dele, que quando com os seus devidos arranjos e as suas devidas produções, que é coisa que ele foi conseguir somente, infelizmente, já nos últimos anos da sua vida, há uma aparentemente simplicidade que, quando revestidas da boa produção, nota-se a grandeza. Mas as letras dele, elas também não usam um vernáculo tão rebuscado quanto eventualmente o Chico já utilizou, e algumas vezes, né, o Vinícius, Caetano usa muito. Não há esse vernáculo rebuscado, mas há na construção da letra, nos versos, nas suas rimas, o que se chama de rimas ricas, né? Basicamente na literatura, rima rica é você rimar palavras que não tenham, não sejam, não pertençam à mesma classe gramatical. Então, se rimar um adjetivo com um advérbio, um substantivo com um verbo e por aí vai. A rima pobre é aquela rima clássica que termina todas elas nos verbos nos infinitivos, né? Jogar, sonhar, etc. Se você termina as suas frases, seus versos nesse tipo de rima, ela é considerada rima pobre.
Mas ele não, ele faz o que seria de rima rica, usando de palavras mais simples, mas dizendo coisas que vão muito fundo na alma, seja para celebrar o povo, que muitas vezes ele o fez, seja para celebrar amor correspondido ou não, amor que terminou, amor que está acontecendo, e também, já na reta final da sua carreira, para celebrar o amor de Deus. Então ele conseguiu trazer para um nicho de canção essas diferentes vertentes, produzi-las a seu modo, tem uma identidade muito clara em tudo que ele faz, você não consegue qualificar ele como mais um sambista, você não o classifica como mais um, como é que chama, aqueles, enfim, nenhuma vertente do samba, ele é um tipo de samba, né? Ele é um estilo de samba. Eu estou falando de Cartola, né? O primeiro disco que ele lançou, infelizmente, somente em 1974, quando ele já tinha 76 anos de idade, né? Nesse primeiro CD você vai ter aqui algumas pérolas, né? Como Acontece, uma das músicas mais lindas dele. Eu recomendo a versão do Caetano para essa música. Alvorada, que é um grande sucesso. E também aqui, para citar as principais, esse samba último, Alegria, eu acho sensacional. E outras tantas. Na sequência, ele lança o seu segundo disco, que é provavelmente o seu maior sucesso em termos aí de canções. Você tem O Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam, que são as duas grandes pérolas dele. O Mundo é um Moinho, uma gravação, a meu ver, definitiva pelo Cazuza, e As Rosas Não Falam foi gravada por muita gente e tem sido gravada até hoje. Infelizmente, para a própria decepção futura, né, do Cartola, o Roberto não gravou. O Roberto teve a oportunidade de cantar num show, As Rosas Não Falam, fazia parte dos números e ele acabou desistindo, né? E também circulou-se a notícia no final dos anos 70 que o Roberto ia gravar O Mundo é um Moinho. E há uma entrevista, eu vou deixar para vocês na sugestão de link, do Nelson Motta com o Cartola, na qual o Nelson Motta pergunta para ele: de tantas pessoas que já gravaram suas canções, quem daquelas que não gravou você gostaria de ouvir? E ele disse: fiquei sabendo que o Roberto Carlos talvez vá gravar O Mundo é um Moinho e eu ficaria muito feliz se ele fizesse. Eu gostaria de ouvir essa canção na voz dele. Então, é quase que um sonho do Cartola e um sonho nosso também que o Roberto Carlos fizesse isso, né? Mas há também outros dois discos. Essa foto aqui acho que é uma das mais famosas do Cartola, tem camisetas por aí, pessoas imprimem essa imagem, fazem quadros, né? É meio que um ícone, assim, quase que uma espécie aí da foto do Che Guevara ou foto dos Ramones, né? Esse aqui, aquele símbolo dos Ramones, seria essa imagem do Cartola, né? Ele está com um pires rosa e a xícara verde, né? Que é em homenagem à Mangueira. O cigarrinho também é uma foto icônica dele. Mas aqui tem, esse álbum intitulado Verde, Que Te Quero Rosa, tem duas das canções que eu acho que não são de fato ah, das mais conhecidas dele, mas que na minha opinião são algumas das melhores que ele fez. Uma delas, Autonomia, faixa número 3, e a outra, A Canção que Chegou, que é a faixa número 2. Essas duas faixas, A Canção que Chegou e Autonomia, na minha visão, são as mais belas dele. A Autonomia usa uma linguagem referente aí a termos da escravidão, né? Então ele fala assim: escravizar um pobre coração é necessário nova abolição. Veja a imagem que ele usou para falar com respeito a um amor, um relacionamento que por alguma razão não pôde se consumar, ou que tiveram que se separar, ou que nunca de fato, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse, brigaria amor, se eu pudesse gritaria, mas não vou, não quero, né? Não posso, não quero.
E a outra canção que chegou, ele fala a respeito do amor de Deus. E é uma das provas, uma das grandes demonstrações de que o louvor não deve e não está limitado às canções religiosas, às canções quaisquer sejam as denominações cristãs. Ele fala assim que ele vai cantando alegremente a canção que chegou, a felicidade que Jesus mandou, e ele fala que perdeu muitos amigos, que foi muito decepcionado, mas que Deus o ajudou e sempre esteve ao lado dele, né? Para finalizar esse outro disco, né, Cartola 70 anos, quando ele fez 70 anos, fizeram um apanhado, e aqui uma outra canção que eu destaco muito, que é essa número 8, Enquanto Deus consentir. Ele fala assim: enquanto Deus consentir, vou vivendo e pregando tudo que aprendi num livro de catecismo, falando do amor de Deus e dizendo o que você deve fazer, né? Nunca, não injuries, agradeça sempre o que tiveres na mesa, enfim. Então, e por que é o maior poeta? Tudo isso que eu tentei explicar, mas há um porém. Chico Buarque e Vinícius de Moraes, principalmente o primeiro, né? Chico Buarque nasceu num berço. O pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, todo mundo que estudou história do Brasil, ou sociologia, sabe quem foi, sabe a importância deste homem, né? Independente de qualquer questão política. Escreveu Raízes do Brasil, que é um dos fundamentos da nossa sociedade. Então, Chico Buarque cresceu nesse ambiente, cresceu com livros e com pessoas, dentre as quais Vinícius de Moraes e outros tantos grandes nomes, frequentavam a casa dele. Teve acesso às melhores escolas, às melhores, economicamente falando, oportunidades que a vida lhe deu. E Vinícius de Moraes também cresceu em ambientes propícios a isso, a esse interesse da literatura dele, e ele profissionalizou-se como poeta no teatro, foi diplomata, e lá, depois de um bom tempo, é que ele vereda para a música, e na música ele se torna este exímio letrista, do qual falei, mas com uma bagagem gigantesca. Cartola, porém, completou apenas a 4ª série, né? Cresceu em meio à favela, em meio à desigualdade social que aflige o Brasil. Ele fica num anonimato completo, basicamente, durante décadas, até que ele é descoberto um dia, trabalhando como frentista de porto, ele é descoberto por um jornalista que estudava e conhecia, sabia da genialidade dele, e resolve chamá-lo. Esse jornalista era Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, o chama e, não, vamos, e consegue a produção desse disco, né, no próprio Zica Cartola, que é o restaurante, né, ele com a sua querida esposa, Dona Zica. Também se tornou um ambiente cultural efervescente ali nos anos 60, onde ressurgiram grandes nomes e surgiram outros nomes bastante importantes. Então, por conta do seu histórico, né, o seu histórico familiar, seu histórico social, seu histórico profissional, ele precisou, durante os anos 30, 40, precisava vender a música. Então, ele produzia, escrevia música, fazia e precisava vender para alguém, para algum cantor que a comprasse, pagasse-lhe um valor específico e passava não apenas a ser dono da música, mas como ter o seu nome na música, e o nome do Cartola não aparecia. Então nós não sabemos nem quantas outras tantas maravilhosas canções ele fez e não lhe foram atribuídas, né? Eram dele, mas infelizmente ficaram no nome de outros. Então, até por isso, somado a tudo que eu falei já a respeito da qualidade da criação dele, o maior poeta da música brasileira chamava-se Angenor de Oliveira, o grande Cartola. Quem não conhece tem o dever de conhecer e buscar todos esses 4 discos e todo o mais que tenha o nome dele, ele ou homenagens a ele. Beleza? Um abraço.